as enzimas que são hidrolisantes de sacarídeos são a invertase, a lactase e a maltase. A invertase, ela hidrolisa a sacarose, né, em glicose mais frutose. E o produto gerado é chamado de açúcar invertido, né? Outro nome para essa enzima é também sacarase. Tá? Esse produto, o açúcar invertido, é um xarope, que é muito utilizado, né, para acentuar o sabor doce. E é importante porque a frutose doce, que a glicose e que a própria sacarose, que origina os dois produtos. Tá? Então, o açúcar invertido ele é utilizado, né, para acentuar o doce por conta da frutose. Além disso, ele tem menor capacidade de cristalização. Então, a sacarose ela forma cristal. E o xarope, glicose mais frutose, ela não cristaliza. Então, reduz efeitos de cristalização, por exemplo, em sorvetes, em doces de um modo geral, chocolate, brigadeiro, tá? E a lactase é a enzima que quebra a lactose, que é o açúcar do leite, em glicose, galactose. É muito utilizada hoje, né, para a obtenção dos produtos com redução de lactose ou isenção de lactose, né? Então, o leite sem lactose, por exemplo, na indústria, ele vai ser tratado primeiramente com a enzima lactase, que vai hidrolisar a lactose em glicose mais galactose, tá? De novo, aqui, os produtos gerados têm um sabor mais doce do que o substrato inicial da enzima, que é a lactose. Então, os produtos à base de leite, né, que são sem lactose, ou seja, a lactose foi hidrolisada, eles vão ter um sabor mais doce pelos produtos gerados, que são a glicose e a galactose. Né? Então, além do leite, todos os derivados de leite podem fazer uso dessa enzima para redução do teor de lactose. Tá? A enzima maltase vai hidrolisar a maltose em dois resíduos de glicose. Aqui é comum para os xaropes de glicose que a gente mencionou lá no início, né, na parte 1 da aula. Então, xarope de milho, o xarope lá de mandioca, né, que gera como produto final, depois da hidrólise do amido, em maltose. Essa maltose precisa ser quebrada em glicose. Tá? Então, gera aqui o xarope de glicose. Vamos. Então, aqui só reforçando, né? A invertase, ela é utilizada na fabricação do açúcar invertido e as principais aplicações desse açúcar invertido são biscoitos, caramelos, chocolates, na produção do xarope de sacarose, né? Também para obtenção de xarope de glicose, para recheios de bombons, como o mostrado aqui, né? Elaboração de produtos de confeitaria, sorvete, para reduzir cristalização, sobremesas geladas de um modo geral. Tá? Então, em recheios de bombons, por exemplo, é possível se fazer um recheio de sacarose, adicionar enzima invertase, e essa enzima vai fazer a transformação vagarosa da sacarose em açúcar invertido e vai formando xarope, né, gradualmente dentro do bombom. Né? Então, isso melhora a condição umectante, reduz a possibilidade de cristalização. Se o recheio fosse de sacarose, ele ficaria arenoso, né? E tem maior capacidade adoçante. A lactase, também chamada de beta-galactosidase, ela também
gera um produto de maior valor edulcorante pela hidrólise, como a gente falou, né? E evita também a formação de cristais em produtos em doces, como sorvetes, e é importante para a geração de produtos com baixo teor de lactose, né? Hoje, além dos alimentos com baixo teor de lactose, é possível encontrar nas farmácias e drogarias a enzima lactase como suplemento alimentar. Essa enzima lactase, ela é produzida por fungos e é utilizada como suplemento, e a vantagem é que no pH ácido do estômago ela permanece ativa. Diferente da nossa lactase que a gente usa na digestão, ela só vai ser ativa no intestino, no pH próximo do neutro, lá no duodeno. Já essa de fungo, ela é ativa no pH ácido do estômago, por isso que você pode tomar o suplemento poucos minutos antes do consumo de um alimento rico em lactose, e ela vai fazer a digestão da lactose mesmo no estômago, sem ser inativada. Outras enzimas aqui, hidrolisantes de tecido vegetal. A celulase hidrolisa celulose. Qual a vantagem disso? Tratamento de resíduo, por exemplo, o bagaço da cana, rico em celulose. É possível obter destrina e glicose a partir do bagaço da cana, tá? Então, esse é um uso que tem sido desenvolvido, né, e com aplicação bem interessante para reduzir o lixo, né, e obter energia a partir desses resíduos fibrosos de vegetais. Opa. Enzimas pépticas. São as pectinases, as enzimas que vão hidrolisar pectina. Então, um alimento que é bem rico em pectina é a maçã. Então, o suco de maçã, quando a gente faz em casa, ele fica turvo, né? Essa turbidez é principalmente pelo resíduo de amido, parte desse amido não é solúvel, né? E de pectina. E a indústria consegue vender um suco de maçã límpido, transparente. Como isso é possível? Com o uso das enzimas, né? Então, uma das enzimas é a enzima que hidrolisa a pectina e vai reduzir com isso a turbidez, tá? Outra aplicação de enzimas pépticas é na produção de pectina de baixa metoxilação, que é a pectina que as pectinas, de um modo geral, elas têm a capacidade de formar gel, mas a pectina cítrica, que é a mais comum, né, ela só forma gel em pH ácido. E com o uso de uma enzima chamada pectinesterase, é possível reduzir o grau de metoxilação, ou seja, reduzir os grupos metoxila que estão ligados na estrutura da pectina, e com isso favorecer a formação de gel sem a necessidade de açúcar, né? Então é assim que as principais geleias diet vão funcionar, né? E sem ter necessariamente um pH ácido, né? Então normalmente a pectina precisa de açúcar e de pH ácido para formar gel. E essa pectina de baixa metoxilação não. Enzimas proteolíticas, as proteases. Elas podem ser utilizadas no amaciamento de carne, então conversão do músculo em carne, num processo de amaciamento que é chamado de maturação, vão tomar espaço as enzimas catepsinas e calpaínas, que elas vão hidrolisar as proteínas musculares, principalmente actina e miosina, trazendo mais maciez à carne. Algumas enzimas são extraídas de tecido animal, do tecido seco e triturado, como a pepsina, que é extraída da mucosa de estômago de porco, ou a enzima renina, também chamada de quimosina, ou popularmente de coalho, que é extraída do suco gástrico do bezerro.
Essa enzima é utilizada para a fabricação de queijo. Ela que hidrolisa a capa-caseína e provoca a coagulação do leite, que é a primeira etapa da produção de queijos. E existem outras enzimas também que hidrolisam proteínas que são de origem vegetal. Então vamos ver aqui algumas delas. A aplicação dessas proteases de origem vegetal é principalmente para clarificação de cerveja, que proteína também provoca turbidez, para o amaciamento das carnes e também como auxiliar de digestão, porque vai hidrolisar proteínas, né, que são nutrientes de digestão mais difícil. A principal delas é a papaína, que é extraída do látex do mamão verde. Essa enzima ela tem uma sulfidrila livre no sítio ativo. Ela é bem sensível à presença de metais, mas ela é abundante nesse látex do mamão, que é chamado de leite, né? É a seiva bruta do mamão, que é rica nessa enzima, que hidrolisa principalmente colágeno. Na nossa aula prática, a gente vai fazer a extração da papaína do látex do mamão e vai fazer o teste como amaciante de carne, como já existe um amaciante de carne. Outra enzima muito parecida com a papaína é a bromelina, que é extraída dos talos e da casca do abacaxi. Ela é semelhante à papaína, mas ela é mais sensível, né, menos estável, e como a planta do abacaxi ela é pequenininha, é um arbusto pequeno, né, não é uma árvore, o rendimento é baixo, então não compensa essa extração dos talos do abacaxi. Outra enzima também, que economicamente é inviável, é a ficina, que é extraída do figo. Né? A figueira também ela tem esse látex rico em papaína, né? Mas também é economicamente inviável. Quando a gente faz aula prática, muitos alunos ficam surpreendidos com o resultado, porque a gente pega músculo, que é uma carne bem dura, cheia de colágeno, né? E coloca o amaciante frita e vira filé mignon. Claro, não vira ao pé da letra, né? Mas fica uma carne bem macia. E eles perguntam se dá para fazer isso em casa, né? Não dá para você colocar o látex diretamente sobre a carne porque ele amarga. Então a gente tem que fazer um processo de purificação dessa enzima primeiro, né? Para depois adicionar na carne. Mas mesmo assim existem algumas receitas de carne que utiliza o próprio abacaxi. Tem resíduo de bromelina no abacaxi e as pessoas fazem carne, tem receita de carne de porco com abacaxi que deixa ela mais macia, ou deixa ainda em contato a carne com o próprio mamão, a casca do mamão antes de cozinhar, que fica mais macia. É possível, mas adicionar o látex diretamente vai tornar o produto amargo. Existe suplemento à base de bromelina e papaína, né, para auxiliar de digestão, porque eles vão hidrolisar a proteína e vão facilitar a digestão. Tá? Tem estudo também com o uso da papaína para ajudar a eliminar a dor no tratamento dentário, porque ela vai digerir, né, a base proteica da cárie, reduzindo o uso do motorzinho do dentista. Né? Existe também no mercado um xarope chamado Bromelin, que é a base de bromelina, que propõe uma ação de expectorante, porque hidrolisa o muco, né? Reduz reduz a quantidade de muco, né, em problemas respiratórios. E, por último, as enzimas lipases, que elas vão hidrolisar lipídios, vão hidrolisar triglicerídeos a di e monoglicerídeos e ácidos graxos livres. Isso é utilizado para potencializar o sabor, principalmente de queijos, em chocolate, em produtos de panificação e também na produção de emulsificantes derivados de glicerídeos. São os mono e diglicerídeos que eles têm poder tensoativo, então eles são utilizados como agentes emulsificantes, principalmente na fabricação de sorvetes.
Gente, acho que acabamos. Demos uma visão geral sobre as enzimas em alimentos. Um beijo.